Desde o sábado passado nós começamos a trazer uma palavra que nós precisamos compreender para entender a nossa posição em meio ao plano e ao projeto do Eterno em relação à restauração do homem. A posição que nós devemos estar, que nós fomos chamados para estar em meio à restauração do homem, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, e precisamos conhecer alguns conceitos, alguns princípios, para que a gente possa saber quem nós somos em meio à restauração. E no sábado passado nós demos início, então, buscando compreender quem nós somos e onde nós estamos em meio a esse plano do Eterno, da restauração do homem, a restauração, a posição que o homem caiu, que ele deixou de estar, aquele lugar de intimidade com o Senhor, o Gan Eden, o lugar da eternidade, do plano original do Senhor. E eu tracei uma linha a partir lá da queda. Eu vou rever alguns pontos para a gente fechar um pouco essa linha hoje aqui. Vamos tentar fechar essa linha hoje aqui. Mas a primeira grande certeza que eu quero trazer e que eu quero que esteja no nosso coração é que nós estamos inseridos no plano e no projeto de Deus da restauração do homem. Você está inserido num projeto de Deus. O Senhor sonhou com você. Ele inseriu você no sonho dele, no projeto dele, para restaurar a humanidade, o ser humano. Amém? Então fala para a pessoa aí, fala para ela aí, você está inserido. O Senhor sonhou com você. Ele inseriu você no plano dele. Você está lá dentro. Fala para essa, você sabia que a promessa que o Eterno fez a Abraão incluiu você, inseriu você? Você estava na voz do Eterno quando o Eterno falou com Abraão, meu amigo. Que coisa linda, né? Por isso eu queria traçar uma linha, como se fosse uma linha do tempo aqui. Deixa eu botar mais para baixo, que eu vou usar em cima. Essa é uma primeira linha. Eu vou ter que dividir porque a gente não tem espaço. Eu tinha que ter um quadro do tamanho desse espaço aqui em cima para a gente fazer essa linha toda aqui. Mas um primeiro ponto que a gente tem aqui, vou botar um pouquinho para cá, foi a queda do homem, que nós vimos na semana passada. Amém? A queda do homem não foi a queda do povo judeu, porque não tinha um povo judeu, foi a queda do homem, ok? O homem decaiu daquela posição que o Eterno estabeleceu de intimidade, de um lugar de eternidade, que foi criado para a eternidade do homem. O homem caiu e foi retirado daquele ambiente, foi retirado do Gan Eden, foi retirado daquela terra, daquele lugar perfeito, e a partir daquele momento, o Eterno estabelece um projeto e um plano de restauração do homem, porque o homem caído precisa ser restaurado. Esse Adão aqui, o Adão caído, o primeiro Adão caído, esse homem precisa ser restaurado para ser levado de volta àquele Gan Eden, aquela mesma posição de onde ele caiu. Amém, obrigado. E o Eterno então começa a estabelecer um projeto, um plano, um sonho de restauração do homem, então. E ele começa, e nós vimos aqui, que esse projeto, ele vai começar através de uma linhagem. Através de uma linhagem, o Eterno vai providenciar o meio para que o homem volte a esse ponto inicial antes da queda. E aqui nós temos a linha dessa linhagem. E nós vimos que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E num determinado momento em que eles apresentam
ofertas específicas, o Eterno descobre em Abel uma conexão com o coração do Eterno, porque ele oferece o quê? Das primícias, do melhor daquilo que ele produzia, que era as ovelhas lá. Mas aí o Eterno diz o texto que o Eterno se agradou de Abel, ou melhor, através de Abel, ele ia trazer esse plano de restauração, mas Caim vai e mata Abel. E nós vemos isso na história. Se você pegar toda a história, você vai ver o tempo todo uma tentativa para impedir o cumprimento desse plano de restauração. Você vai ver isso principalmente, por que o povo de Israel é tão perseguido, por que tentam exterminar esse povo em toda a história, gente. Existe lá na Constituição, lá, desses povos palestinos, o extermínio do povo. Vamos empurrar esse povo para o mar, exterminar esse povo. De onde surge esse chamado espírito de anticristo, né? Vamos dizer assim, esse espírito que tenta aniquilar o povo de Israel, porque você vai ver que o povo de Israel vai entrar nesse plano de restauração do homem a essa posição original. Mas inicialmente nós vemos aqui, Caim vai e mata Abel, mas aí diz que Deus deu Sete ou Shet no lugar de Abel, ou melhor, agora entra Sete ou Shet, né? No lugar de Abel, e nessa linhagem é a linhagem aonde tem um plano de restauração. Vai surgir um meio através do qual o Eterno vai usar para restaurar o homem aqui. E eu vou chegar, porque isso aqui vai chegar lá no Mashiach. Vai chegar lá no Mashiach. Só que estou botando lá, mas eu vou simplificar essa linha. E através do Mashiach, nessa linhagem, vem um meio através do qual é possível ter a restauração desse Adão caído. Por isso o Mashiach é chamado de segundo Adão. Aquele, assim como através do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, através do segundo Adão, Yeshua, o Mashiach, ele vai vencer a morte, vai vencer a consequência do pecado, vai remover o pecado, num plano que está inserido dentro de uma linhagem. Amém? Até aqui a gente falou na semana passada. E aí chega num ponto aqui muito importante, que dentro dessa linhagem aqui, nós temos uma figura, vou botar aqui no meio, que é a figura de Abraão. Abraão. Isso aqui é Abraão. O que há diferente nesse momento, no meio dessa linhagem, desse plano através de uma linhagem, o que há de diferente nesse momento, que a palavra de Deus chega até Abraão? O Eterno, na promessa que ele fez a Abraão, ele vai expandir agora esse plano de restauração do homem. Não apenas a linhagem vai fazer parte da restauração, mas algo mais vai fazer parte dessa restauração da humanidade. E aí ele traz essa promessa a Abraão, e ele traz numa ordem cronológica a profecia, ou a palavra que chega a Abraão, vem exatamente numa ordem correta. O Tiago me lembrou agora há pouco muito bem isso, porque o primeiro texto, a primeira palavra do Eterno, trazendo algo novo nesse plano, vem lá em Gênesis. Abre aí, Gênesis, eu vou colocar na parte de baixo, você vai entender por quê. Gênesis, capítulo 13, versículo, vamos ler juntos. Gênesis. É importante, eu estou dando ênfase, quero tratar com muito cuidado isso aqui, porque é fundamental que você entenda, que você absorva o que é transmitido aqui. Gênesis capítulo 13, no versículo 14, vou ler a partir do 14. Adonai disse a Avram, depois de Ló ter se afastado dele: olhe à volta,
de onde você se encontra, na direção norte, sul, leste e oeste, toda a terra que você vê, eu darei a você e a seus descendentes para sempre. Farei seus descendentes tão numerosos quanto as partículas de pó sobre a terra. Farei a sua descendência tão numerosa quanto os grãos de areia do litoral. Tem versão que traz assim, né? Então o Eterno traz uma promessa a Abraão. Eu vou botar pontilhado aqui. Por quê? Porque há um projeto até então. Isso não se concretizou. Houve uma promessa. Então há um projeto de fazer com que os descendentes de Abraão sejam tão numerosos quanto os grãos de areia do litoral. Ou melhor, incontáveis. Um número que o homem não consegue contar, não consegue dizer quantos são. Ok? A primeira, e isso é comparado aos grãos de areia. Areia, terra, fala de algo físico. Físico. Então, quando fala desses descendentes de Abraão, está falando de uma descendência do corpo, do sangue mesmo. O filho do filho, o filho do filho do filho, do filho do filho do filho. É exatamente isso. Há uma relação de sangue aqui presente, uma questão física. Areia, grãos de areia do litoral. Até aqui nós também falamos na semana passada. Mas ele também traz uma outra promessa a Abraão. Uma promessa que vem num tempo posterior. Por quê? Porque isso vai se concretizar primeiro. O outro está adiante, no capítulo 15, Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Ele chama Abraão para fora. Então ele levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder. Seus descendentes serão igualmente incontáveis. Ele acreditou em Adonai e isso lhe foi creditado como justiça. Veja que há um aspecto de fé, de algo espiritual aqui, ao invés do físico, até mesmo representado aqui nas estrelas do céu. Estrelas, algo celestial, espiritual. Espiritual. Gênesis 15, versículo 7, 5. E lá no outro, Gênesis 13, versículo 14, para que você tenha aqui. Então haviam duas promessas. Uma fala de uma relação física, de descendência física, e outra de uma descendência no nível espiritual, relacionado à fé, a crer, a ser imputado pela fé, algo a ele, representado pelas estrelas do céu. Meu amigo, aqui está você. Aqui está todo aquele que não é um nascido do sangue, um descendente de Abraão do sangue. E aí nós vamos entender, quando vai dizer lá que todos nós que estamos em Yeshua, nós somos filhos de Abraão, co-participante das promessas, das alianças. Você é inserido na promessa feita a Abraão, inserido no plano da restauração do homem. Fala uau! Uau! O Eterno sonhando e trazendo você para dentro do seu plano de restauração, gente. Mas primeiro, a primeira palavra que chega a Abraão foi Gênesis 13, 14.
Gênesis 13, 14, que vai falar acerca de um povo. E aí o que acontece? A linha vai continuar. Esses de cima continuam sem uma concretização. Está pontilhada porque não está concretizado ainda. E Abraão tem Isaac, Isaac e Jacó. Jacó tem lá os 12 filhos. Você vê que vai se montando ali, vai crescendo, mas ainda dá para contar, não dá para contar? Dá para contar. Chega um momento que eles estão no Egito. E o momento que eles estão no Egito, e aí eu vou botar um traço aqui, o Eterno faz algo novo mais uma vez. Veja que a linhagem continua. O plano, através de onde virá uma Mashiach, que é fundamental para a concretização do plano da restauração do homem, continua ali, em funcionamento pleno. Mas aqui agora chega um determinado momento, que eles formam já um número muito grande, e aí o Eterno nesse momento estabelece algo novo. Pega esse grupo aqui, já grande, e fala assim: agora vocês serão meu povo. O Eterno entre as nações escolhe um povo, o povo de Israel. Foi o Eterno que escolheu o povo de Israel, os hebreus. E aí ele fala: vocês serão o meu povo, eu serei o teu Deus. Vocês serão uma nação santa, um povo sacerdotal. Eu vou dar a vocês, ele diz assim o termo, gente, a palavra correta é como se fosse, vocês vão ser especiais, diferentes de tudo mais. É o termo que ele utiliza aqui. E aí aqui surge um povo. E agora esse povo também tem uma responsabilidade dentro desse plano. Porque esse povo é o povo que vai receber a Torá. É o povo que vai ser o povo que, através desse tempo de intimidade com o Eterno, tem a responsabilidade de revelar Deus ao mundo, apresentar Deus ao mundo, um povo sacerdotal. E ele escolhe então um povo, estabelece um povo, o povo hebreu, gente. A esse povo ele entrega os seus oráculos, os seus mistérios. Mistérios profundos são entregues a esse povo. E lá em cima a outra promessa ainda está como plano de Deus. Mas veja bem que aqui ainda não está completamente concluído, porque diz que serão incontáveis. Ainda dá para contar? Quando eles saem do Egito, ainda dá para contar. O Eterno está fazendo o que aqui? Ele está começando a juntar os pontos. Ele está começando a trazer à existência essa promessa aqui, como a areia do mar, incontáveis. Sabe o que acontece mais adiante? Vamos dar um salto. Nós temos as 12 tribos. E há uma divisão. As 2 tribos do sul, Judá, Benjamim, e os demais coadjuvantes, vou falar assim, e as 10 tribos do norte, que depois são espalhadas, e foram espalhadas na face da terra. O eterno plano do Eterno: vou espalhar esses pela face da terra. Espalha. E agora eu te pergunto, você pode contar hoje? Essa promessa está concluída? Hoje, esse povo, descendente de Abraão, de sangue físico, é incontável, a tal ponto que hoje estão fazendo até exame, que não sabe quem é, quem não é. Será que eu sou? Será que eu não sou? Sou ou não sou? E tem gente que vem de terras distantes e vê que são descendentes, e uma outra palavra está se concretizando. Eles estão retornando, porque veja bem, a importância da gente entender a separação desses aqui para esses aqui, embora diga, que a gente vai ver mais adiante, que através da obra de Yeshua, os 2 se tornaram um só povo, esses 2 vão se juntar e se tornar um só povo. Existem questões proféticas que estão estabelecidas apenas para esses. O físico. Já tem exame de DNA. Mas, por exemplo, essa palavra profética de que eles retornarão para a sua terra,
Essa é uma promessa específica para eles. E veja como esses aqui no nível espiritual começam a viver a mesma realidade, só que num nível espiritual. Por quê? Vou dar um exemplo. Quando nós nos voltamos para as coisas que o Eterno deu a Israel, um exemplo é a própria celebração das festas, nós estamos subindo a Jerusalém. Quando nós celebramos aqui em um meio de fé, nós estamos realizando isso em Jerusalém. Estamos em Jerusalém. Lembra, moedinha é voltar aquele tempo, aquele momento, aquele lugar e viver aquela realidade. Precisamos entender tudo isso. Precisamos olhar para trás, para o projeto de Deus, a vida dos patriarcas, o que eles representam, a palavra que eles prometeram. Precisamos ver aonde nós estamos inseridos no plano de Deus, para saber quem nós somos, para tomarmos posse daquilo que nos foi dado. A paraxá dessa semana, gente. Olha a figura de Caleb. Por que Caleb não foi tomado pela palavra dos espias? Por que Caleb conseguiu permanecer firme? Por que Caleb fala, subamos e possuamos? Porque Caleb entendeu algo tremendo. Ele entendeu, porque o texto diz que ele vai a Hebron. Aí, Margarete, no lugar do túmulo dos patriarcas. O que ele vai fazer lá? Lembrar das promessas. Ele vai até o lugar onde estão os patriarcas para restaurar tudo aquilo que foi prometido. Por isso a importância da lembrança, de você pensar e saber quem é você, lembrar da promessa feita a Abraão e falar, eu estou inserido aqui. E se eu estou inserido nessa promessa, isso será e é uma realidade na minha vida. E porque Caleb parou lá e analisou e fez uma revisão das promessas feitas a Abraão, Isaac, Jacó, ele lembrou, o Eterno prometeu, ele disse, a terra é boa, eu dou a terra para vocês, pode ir tomar, porque eu estou dando. Ele recebeu aquela palavra. Então quando ele chega e vê lá gigante, não quer me dizer nada, o Senhor disse, prometeu a Abraão, entra, toma posse, a terra é boa, a terra é de vocês. Por isso a conclusão e a informação de Caleb acerca da terra era totalmente diferente dos outros. Subamos e possuamos. Ele vira para o povo, e quando fala subir, nós falamos hoje no Café com Torá, não sei quantos assistiram, nós falamos que a gente vem há muito tempo falando sobre o significado de subir aqui, desde Shavuot, trazendo essa informação, o que é subir, o que é essa palavra que o Eterno traz, alô, né, olá, né, de onde vem aliar, de onde vem esse significado de subir. E temos visto que subir é algo a nível espiritual. O texto dessa porção, ele chega a dizer, subamos e possuamos. Por quê? Porque você você consegue tomar posse da promessa de Deus, você só consegue viver a realidade do que Deus tem para a sua vida, se você conquista isso no espiritual, no alto. Por isso ele até diz assim, suba depressa, né? O texto diz assim, que ele cala o povo e diz, sobe depressa, porque ele vê que o povo está fundamentado em algo terreno. Ele fala, sobe. Vocês precisam rever a promessa de Deus, saber quem vocês são no mundo espiritual, o que o mundo espiritual fala para vocês, para que você, conquistando no céu, tenha a conquista da terra, na terra. Amém? Glória a Deus. E eles compreenderam muito bem isso, assim como também Yehoshua, Josué, e falamos também. Isso é para que você entenda a importância de você saber quem você é e da promessa, e que você está inserido na promessa. Josué, ou Rocheia, ou Oséias, teve um nome alterado para Yehoshua, recebendo uma letrinha, um Yud. E aí diz a literatura judaica que esse Yud, que é um valor de 10, a letra Yud vale 10, numericamente, é porque, na verdade, é um somatório de duas letras Re, de Sara e Abraão. Por quê? Porque Re é 5, 5 mais 5, 10. Está trazendo a essência de Abraão e Sara para ele. Está trazendo a essência da promessa para ele. A promessa de que ele dá a terra.
e assim ele consegue possuir a terra. E aí o povo recebe a Torá, recebe a instrução, o Eterno estabelece esse povo como um povo sacerdotal, por isso ele diz lá, vou voltar ao tema lá, vira para o povo de Israel, diz: vós sois Elohim. Quanta responsabilidade. Vocês são Elohim, é o que está escrito. O que ele está dizendo? Eu coloco vocês numa posição acima, uma posição superior a todas as outras nações da terra. É o que ele está dizendo. Olha a posição desse povo. E esse povo agora faz parte desse projeto, desse plano, porque agora eles têm que revelar. Vem uma salvação, vem um meio através do qual o homem pode ser restaurado, através de um segundo Adão, mas tem um povo que está revelando Deus, a sua vontade, quem Ele é, a sua glória, através do povo hebreu que é estabelecido aqui, cumprindo então. Hoje a gente contempla esses grãos incontáveis que ninguém sabe e nem tem como saber mais o número desses. Mas o plano continua, não continua? Ainda existe algo a ser cumprido. Isso é tudo de roxo. Ainda existe algo a ser cumprido. Na linhagem, o que falta ser cumprido? De lá onde a gente saiu, eu tenho aqui um povo que agora já está concluído, então uma linha reta aqui. Eu tenho uma linha reta aqui agora, paralela com aquela linhagem, que é o povo de Israel, são os grãos de areia, amém? Grãos de areia. Eu tenho uma linha aqui em cima pontilhada, não tem? É um projeto das estrelas. Estrelas. E aqui vem o Mashiach. Mashiach, o segundo Adão, através de quem vem a restauração. E ele vem para quem? Primeiro, ele vem para os grãos de areia. Só que ao mesmo tempo que ele vem para os grãos de areia, ele faz uma obra tremenda, porque através da obra dele, do sacrifício dele, da morte dele, ele traz a realidade, agora num nível espiritual, da mesma coisa que esse povo viveu lá em Shavuot, vindo do Espírito dele, e através do Espírito dele, o Espírito produz vida, filhos para Deus. E num aspecto agora, não físico, mas espiritual. E agora essa ação do Mashiach vai atingir aqui. Como? Vamos lá. Depois eu vou ler o texto. Romanos capítulo 11, deixa pronto aí. O Eterno precisa alcançar e trazer essa realidade agora, a promessa feita a Abraão. E isso vai vir através da obra de Yeshua, o Mashiach. Ele vem primeiro para os seus. Sabe o que vai acontecer com esse povo aqui? O que vai acontecer com esse povo com a vinda do Mashiach? Isso aqui é uma coisa importante para a gente entender. Porque eu vou perguntar para você assim, alguém pode perguntar. A ideia nossa é firmar alguns conceitos, que você pode, alguém perguntar alguma coisa para você. Vamos perguntar para você. O judeu que não reconhece Yeshua, que não reconhece Jesus, ele é salvo? Gabriel está levantando a mão lá, um jovem lá levantando a mão, fala. Vou chegar lá, a gente vai ler o texto.
O texto diz que através, no tempo de Yeshua, o próprio Eterno cegou, isso já estava profetizado, o próprio Eterno cegou, o Eterno impediu que grande parte, ou a maioria desses aqui, reconhecessem Yeshua como Mashiach. Deixou apenas, eu vou ler, você vai ver, eu estou falando, depois eu leio o texto, Romanos capítulo 11, deixou apenas uma coisa chamada remanescente. Então nessa linha aqui, que são os sanguíneos, uma pequena parte, vou levantar, surgiu uma outra linha aqui, ó. Romanos 11, vou ler ele todo. Não, um remanescente é uma quantidade menor. Tem uma quantidade desse povo aqui que era sanguíneo, que era do sangue, sanguíneo, aquela pessoa, tinha um sanguíneo ali também, tinha Pedro, né? Mas desse povo aqui, foi retirado uma parte pequena, que também passou a ser uma linha dentro desse plano da restauração. Se estiver muito difícil, a gente depois mastiga. Estou tentando ser o mais simples possível. Quem? Vou dar um exemplo. Esses aqui remanescentes foram aqueles que reconheceram, não, Yeshua é o Mashiach, e começaram a seguir Yeshua. Exemplo de judeus de sangue que estão aqui: Pedro, Paulo, todos os seguidores de Yeshua, judeus que foi o início aqui, foi o judeu, né, que seguia ele, são pessoas que tiveram a capacidade de ver e reconhecer naquele tempo que Yeshua era o Mashiach. E Deus é tão bom que ainda tinha nesse grupo uns teimosos que não se apegaram tanto à palavra e à promessa. Estavam ali como aqueles outros 10 espias, não estava tão ligado, mas o Mashiach foi tão tremendo que ele foi lá e catou esses. Lembra do caminho de Emaús? Ele vai lá, começa a conversar, fala: não, cara, os caras não estão enxergando, não é possível. Eles não foram cegados pelo Eterno, e eles não estão vendo, porque eles estão fixados o quê? Estão fixados naquilo que é físico. Eles não ligaram lá em cima, eles não subiram lá em cima, eles não trouxeram a promessa, lembra? E Yeshua começa a caminhar e começa a fazer o quê? Lembrar da promessa. E vai contando desde os profetas, lembra? Foi dito, aí vai narrando, aí chega ao ponto de pegar e fazer o mesmo ato da ceia, né? Parte o pão, e aí diz que os olhos deles se abrem, e aí eles, cara, era o Mashiach, ele disse que iria ressuscitar. Então eles não foram cegados pelo Eterno, eles estavam cegados, na verdade, pela sua humanidade, pelo seu apego ao que estava vendo diante dos seus olhos. Mas eles tinham capacidade de ver, tanto que viram. Mas grande parte, ou a maioria, e a gente vai ver isso no texto, o próprio Eterno que cegou eles. Foi o próprio Eterno que impediu eles de reconhecer que Yeshua era o Mashiach. E aí eu vou trazer algumas características que está em Romanos capítulo 11, porque você vai ver que essa cegueira que veio sobre eles não é total. Você vai ver no texto que essa cegueira que veio sobre eles não é permanente. Vai chegar um momento nessa linha aqui, que essa cegueira vai ser tirada e eles vão ter restaurada a visão. A gente vai ver isso nesse mesmo texto. Mas aí um projeto começa aqui agora. E através desses aqui, da ação desses judeus, olha aqui, ó, de sangue, judeus. Isso aí. Primeiro vão aqueles de casa e depois eu vou ler Romanos 11. E aí, através dessa ação aqui, e através dessa ação do Mashiach, que traz do seu espírito, começa uma ação agora de construção dessa promessa, das estrelas do céu. Agora esse espírito começa a vir sobre o coração de alguns. Cornélio. E olha que momento tremendo aqui, nessa história aqui, vou botar mais ou menos por aqui, assim. Pedro é desses aqui, lembra? Pedro de repente está lá,
lá na cobertura de Simão Curtidor. De repente ele tem uma visão de um lenço com animais impuros, e o Eterno vira para ele e fala: come. Ele fala: não, que é isso? Eu? Comer? Eu conheço muito bem a Torá, eu conheço muito bem que eu não posso me alimentar de animais impuros. Como é que eu vou comer isso? Aí o Eterno diz assim, eu vou colocar de uma forma mais didática, tá, gente? Não, isso, você não está entendendo o que eu estou falando com você, eu não estou falando de comida. Eu estou dizendo para você não tratar como impuro aquilo que eu estou chamando de santo, aquilo que eu estou abrindo a porta para a santidade, aquilo que eu estou trazendo à santidade. E o que ele estava trazendo? Era alguém sanguíneo? Esses meio que sanguíneo agora, gente. De sangue? Não, era o que? Estrela, eram os goim, um povo que era pagão, gentio, e que agora reconhece a obra de Yeshua. Por reconhecer a obra de Yeshua, são conectados à obra de Yeshua, e conectados a Ele, o que acontece? Olha lá, e receberão poder. Não tinham, mas agora eles receberão poder de serem feitos filhos de Deus. Nasceram, agora são povo de Deus, são filhos de Deus. Vós que não era povo, agora pois são povo de Deus, nação santa, povo sacerdotal, sacerdócio real. Olha a construção aqui. Aqui começa, por isso que é chamado teologicamente, desse período aqui, quando começa a cegueira, e essa obra do remanescente, e essa promessa se tornando realidade, esse tempo é chamado de tempo dos gentios, não é isso, mestre? O mestre está ali me analisando. Tempo dos gentios, porque é um tempo que o Eterno estabeleceu para que essa promessa feita a Abraão se tornasse uma realidade. Aí você fala comigo, esses aqui que não reconheceram Yeshua como Mashiach, porque foi o Eterno que cegou, que impediu eles de ver, se eles não reconhecem Yeshua, eles não alcançam a salvação? Foi o Eterno que me cegou. Se o Eterno tirou de mim a capacidade de ver e reconhecer que Yeshua é o Mashiach, como eu posso ser condenado por não reconhecer Yeshua, se foi o Eterno que tirou a minha capacidade para que essa obra acontecesse? Tem um texto que, se não me falha a memória, está em Isaías, que traz uma interpretação, a literatura judaica traz uma interpretação interessante. Deixa eu ver se eu lembro do texto aqui agora. Mas ele vai dizer mais ou menos isso, que na verdade a salvação chega ao judeu através da justiça. Está falando desses aqui. Como é que a salvação chega a eles? Através do cumprir ou não cumprir a Torá, ainda hoje. A lei simplesmente não tem esse ato aqui da obra de Yeshua, porque foi tirado deles a capacidade de reconhecer. O juízo para eles está relacionado à Torá. E diz ainda o texto seguinte, que eu não lembro qual é o tratamento que dá aos demais, mas vou botar assim, aos demais, pela tzedakah. O que é tzedakah? Deus amou o mundo de tal forma que deu. O Mashiach Yeshua foi a tzedakah do próprio Eterno, para cobrir o pecado desses aqui que tem a capacidade de ver, de reconhecer. Aí eu pergunto para você, esse aqui foi impedido, então o juízo vem da própria Torá, que foi dada a eles, que eles possuem o andar segundo a instrução do Eterno. Ali está o juízo. Esses aqui têm a obra de Yeshua, o Mashiach, presente aqui a graça manifesta de Yeshua, o Mashiach. Se esse daqui não reconhece Yeshua, a questão dele não está com o reconhecimento de Yeshua. Se esse aqui nega Yeshua, se o judeu de sangue, que tem a capacidade de ver, eu não sei quem tem e quem não tem, quem sabe é o Eterno, mas se existe um judeu de sangue, que não foi tirado dele a capacidade de reconhecer Yeshua, e ele nega Yeshua, o que acontece? Esse perdeu.
Porque ele tinha capacidade de ver e reconhecer Yeshua como Mashiach, e ele não reconheceu. Ele nega. Exatamente. Se a um judeu de sangue foi dado a capacidade, não foi tirado dele a capacidade de enxergar Yeshua, e ele nega Yeshua, condenação como os demais que negam Yeshua. E o remanescente, que o Eterno deu a capacidade de ver. Isso aí, exatamente. Não. Se negar, pode não negar. Existe o remanescente, né? E você vê a grande parte lá no princípio, eles reconheceram Yeshua. Através da obra deles, essa revelação, através da obra desse remanescente, que a fé e que a própria obra de Yeshua chegou a mim e chegou a você. Se não fosse esse remanescente, como é que ia chegar a mim e a você a obra de Yeshua? Eles foram um instrumento. Paulo, Pedro, os discípulos e todos os demais que reconheceram Yeshua e propagaram as boas novas. As boas novas. Yeshua é o Mashiach. E levou Yeshua o Mashiach. E levou as nações a capacidade de se tornarem filho. Daquele que não era povo, agora se tornar povo. A tal ponto de chegar um momento, se tornar incontável. Não consigo contar mais. Cumpriu a promessa de Deus feita a Abraão. Num aspecto espiritual. Filhos num aspecto espiritual. Ok? Uma boa referência seria Isaías 6, de 8 em diante. Isaías 6. De 8 até o final vai mostrar o porquê que o povo é cegado. De 8 até 13. Isaías 6, do versículo 8 até 13. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faça o coração deste povo ficar lento como um gordo. Ensurdeça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. Eu perguntei: até quando, Adonai? E ele respondeu: até que as cidades se tornem ruínas desabitadas, casas sem presença humana, e a terra seja completamente devastada, até que Adonai leve o povo para longe, e a terra torne-se uma vasta desolação. Se restar mesmo 1/10 do povo, ele será devorado novamente. Mas como o pistache ou o carvalho, dos quais o tronco permanece vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco. Amém. Os galhos que está aí. Vamos para Romanos 11, que a gente vai entender isso muito bem. Só para finalizar, porque o povo foi cegado. Quando a gente vai pegar os 5 primeiros capítulos de Isaías, vai entender o porquê. O povo estava em idolatria, estava em pecado, estava negando o Senhor. E aí vem essa questão: ficaram cegos, mas vai ter um remanescente, vai ter uma 10ª parte, e pode acontecer o que for. É uma semente de caráter firme, caráter reservado, mas se mantém em santidade. E aí o que vai acontecer? Vai ter um momento, eu vou adiantar aqui para fechar a linha. Vai ter um momento, a gente vai ver isso em Romanos 11, em que o Eterno vai curar essa cegueira. Aqui, Adriano. Ele vai curar essa cegueira, porque ele deu a cegueira, ele tira a cegueira. Ele vai tirar essa cegueira. Quando ele tirar essa cegueira, esse povo, assim como esses aqui, vão reconhecer que Yeshua é o Mashiach. E quando acontecer isso, essa unidade aqui vai ser perfeita, gente. E aí será vida dentre os mortos. Olha que coisa tremenda que vai acontecer aqui, gente. Romanos capítulo 11. Eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito tempo. Eu vou ler a partir do versículo
Versículo 8. Como diz o Taná, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos que não veem e ouvidos que não ouvem até o dia de hoje. Isso aqui citando o profeta. E Davi diz que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, cilada e castigo, que seus olhos fiquem escuros, para que não possam ver, e suas costas fiquem encurvadas continuamente. Neste caso digo, vou ler devagar porque é para a gente meditar, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? Ou melhor, será que essa queda desses aqui é permanente? Eu gosto até de falar para você, marca essa pergunta, será que é permanente? Qual é a resposta? De maneira nenhuma. Essa cegueira não é permanente, ela é temporária. Ao contrário, é por meio desse tropeço, é por meio dessa cegueira, foi um meio através do qual a libertação chegou aos gentios. Foi através desse plano do eterno que a promessa feita a Abraão no nível espiritual das estrelas pôde se tornar algo real, e nós estamos nesse tempo, nós estamos vivendo o tempo dessa realidade, vendo a promessa das estrelas nos céus se tornando realidade. Esse é o tempo que a gente está. Para quê? Para provocar-lhes ciúme. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, se o tropeço deles, se a cegueira deles traz visão ao que antes estava cego, se a cegueira deles acaba resultando em um número maior de filhos para o eterno, em um crescimento e cumprimento da promessa feita a Abraão, isso é, se a colocação marca temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude? Quão maiores, se a cegueira, ou melhor, se eles foram tirados da plenitude, e por ser tirados da plenitude, resultou tamanha riqueza, imagina quando eles chegarem na plenitude. É o que está dizendo o texto. Tem uma coisa que eu pulei antes aqui, que eu não podia ter pulado. Tem uma coisa que eu pulei aqui, depois eu vou voltar lá. Vai explodir o planeta. É isso que eu vou chegar. Vamos lá. Eu vou voltar no capítulo 11, eu tinha que ter lido mesmo antes também, que é importante. Para você entender o remanescente, que não foi a totalidade de Israel, mas o Senhor preservou um remanescente. Está no início do 11. Nesse caso digo, Deus não repudiou o seu povo? De jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel. Paulo está falando, como é que você vai me dizer que Deus repudiou se eu sou de Israel? Se eu sou, é o que ele está dizendo. Olha, eu vi, eu reconheci, não foi tirada de mim a cegueira. Da semente de Abraão, olha aqui, eu sou grão de areia, é o que ele está dizendo, semente de Abraão. Da tribo de Benjamim, Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem que o Taná diz a respeito de Eliarro? Olha a explicação do remanescente. Ele clamou a Deus contra Israel. Adonai, eles mataram seus profetas e derrubaram seus altares. Sou o único que ficou, e agora querem matar-me também. No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. O mesmo, ele está dizendo a mesma coisa que aconteceu lá, eu estou fazendo aqui, o mesmo acontece na presente era. Existe o remanescente escolhido pela graça. Segue-se que Israel não obteve o objetivo pelo qual se esforçava. Os escolhidos o alcançaram, mas o restante foi endurecido como pedra
como diz o Taná. E aí vai citar que o próprio Deus é que endureceu eles, que é o texto que a gente começou lendo. Mas diz que a cegueira é temporária, e diz que a cegueira, se a cegueira resultou tamanha riqueza de glória, imagina quando for devolvido a eles a plenitude. Entretanto, aos gentios dentre vocês, digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância de meu trabalho na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa reconciliação do mundo, o que significará quando aceitarem? Será vida entre os mortos. Deixa eu ver para onde eu vou agora. Lá no versículo 25, irmãos, quero que vocês entendam essa verdade, antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que vocês são. Essa insensibilidade, em certo grau, ou melhor, a insensibilidade, a cegueira, não foi total, foi em certo grau. Ou melhor, eu não tenho uma cegueira total, eu tenho apenas um certo grau. Eu vejo alguma coisa e alguma coisa eu não vejo, ok? O que eles não veem? Eles não veem nada mais negativo, eles veem quase tudo. A única coisa que eles não conseguem ver é que Yeshua é o Mashiach, a única. Todas as demais coisas eles continuam sendo sensíveis. A eles foi dada uma sensibilidade superior a todas as nações, porque eles são povo sacerdotal, nação santa, assim como você, que agora é povo, recebe. Só que eles carregam essa sensibilidade há quanto tempo? Nós somos novinhos, nós somos bebê. Esse povo aqui que se torna agora algo efetivo, cumprimento, tem o quê? 2000 anos. E eles, quanto tempo? Quanto tempo que o Eterno fala, vocês são meu povo, eu serei seu Deus, e começa a trazer a revelação de quem ele é, como ele age, como ele pensa. Imagina a gama de conhecimento e revelação que esse povo ainda recebe. Ainda, porque a insensibilidade foi em certo grau só, é o que diz o texto. E ele continua, essa insensibilidade em certo grau sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios, a realidade das estrelas, alcance a plenitude deles. Não é possível. Foi tirada a plenitude desses aqui, e aí através dessa obra, esses aqui têm acesso à plenitude. Quando essa promessa das estrelas se tornarem incontáveis, um grande número, aí chegar na plenitude, aí, quando chegar a plenitude dos gentios, quando chegar o número total da promessa feita a Abraão, as estrelas do céu, o que vai acontecer? Até chegar a plenitude, e dessa forma, todo o Israel será salvo, todo o Israel alcançará a salvação que vem através de Yeshua, porque reconhecerão, agora verão, terão de volta restabelecida a plenitude deles. E aí fala que vai ser algo estrondoso, porque imagina, meu amigo, a gente hoje que tem acesso a uma literatura judaica, quando a gente vê algumas coisas que eles falam, a gente fica assim, uau. Sem eles terem a revelação de Yeshua, a gente que tem, quando olha, fala, gente, a gente tem um exemplo que a gente conta sempre aqui, e é bom para dar como exemplo aqui. Tem duas profecias, todo mundo conhece aqui. Uma que diz, as duas falam a respeito da vinda do Mashiach. Uma diz que o Mashiach virá montado num jumento. O profeta falou, não, Mashiach, quando vier, ele vai vir montado num jumento. Mas aí vem um outro profeta e fala assim, não, o Mashiach quando vier,
Ele vai vir sobre as nuvens do céu. Tem algum falso profeta no meio disso aqui. Como é que pode? Ele vem no jumento ou vem... E ainda é uma coisa totalmente, diferente. Ele vem no jumento, ele vem nas nuvens do céu. Já tem algo que tem uma relação aqui tremenda. Existe algo físico, humano, material, e existe algo mais espiritual. Nuvem, céu, estrelas. E aí olha o que o judeu, que não reconhece Yeshua como Mashiach, o que ele explica dessas duas profecias. Ele fala, não, isso é o seguinte, não é falsa profecia não, é porque se o nosso coração estiver aberto, se nós estivermos prontos para receber o Mashiach, ele vai vir nas nuvens do céu. Agora, se nós não estivermos prontos, se o nosso coração ainda estiver endurecido, fechado, ele virá num jumento. Você que tem Yeshua e a revelação, você entendeu? Porque você sabe como que ele entrou em Jerusalém? Montado num jumento, como homem, algo físico. Se alguém fala que ele vem em espírito, seja anátema. Ele veio como homem, materializado, e entrou montado num jumento. Por quê? Porque eles estavam com o coração fechado, entorpecido, é assim que diz, atordoados pelo próprio Eterno, tirado deles a capacidade de ver naquele homem o Mashiach. E aí ele vem então montado num jumento. Mas diz que a próxima vinda dele, quando ele vier aqui, ele vai vir como? Vai chegar a plenitude, a restauração da visão. Eles vão olhar e vão ver aquele que eles transpassaram. É o que diz. Eles vão ver. Imagina Yeshua descendo no Monte das Oliveiras, na plenitude dos gentios. Ele desce. No momento que ele está descendo e vai pisar no Monte das Oliveiras, diz que vai haver um terremoto, vai sacudir e vai partir o Monte das Oliveiras ao meio. O Monte das Oliveiras está de frente para a porta dourada, ou a porta do rei, a porta do juízo, a porta que dá de frente para o santíssimo lugar. Ele vai estabelecer uma obra restauradora do caminho para o Gan Eden, meu amigo. Ele vai purificar, ele vai abrir esse caminho aqui agora. A porta vai se romper, a porta vai se abrir. No momento que ele faz isso, e isso aqui está partindo, a porta está abrindo, é algo tremendo acontecendo. A cura vem sobre o cego, aquele que foi cegado pelo Eterno. A cegueira vai ser retirada, removida. E aí quando eles olharem para aquele que vem, eu fico imaginando, a gente fica criando umas coisas assim, não está escrito não, tá? Eu que estou imaginando. Eu estou imaginando Yeshua fazendo assim, E aí quando eles olharem, e agora eles estão vendo, o que eles contemplam? Contemplam a perfuração. E aí falam, é o Mashiach. Yeshua é o Mashiach. Vai ser uma explosão, meu amigo, de conhecimento que eles têm. E eles vão começar a conectar, porque os olhos foram abertos, e agora eles começam a ver que tudo que eles falaram sobre Mashiach está ali claro diante dos olhos dele. O que eles não viam, agora eles passam a ver. Isso vai ser vida dentre os mortos, meu amigo. Isso vai ressuscitar mortos. Vai ser algo tremendo que vai acontecer. Obra. Então você tem que entender, você faz parte desse projeto. Você está inserido na promessa feita a Abraão. Você é descendente de Abraão. Não permita que aqueles 10 cabeçudos tire você da promessa. Tire você. Estou juntando, trazendo aqui a Paraxá. Aqueles 10 que chegaram lá, olharam, não, você não, essa terra não tem valor não tem valor nenhum, Éfeso. Eles falaram, não tem valor nenhum.
Não adianta me dizer que não tem valor, não adianta ninguém me dizer que eu sou, que eu não sou, que eu não sou filho de Abraão. A palavra diz, o meu fundamento, a minha fé é a palavra, é a Torá, é a palavra do Eterno. Se Ele, através da obra de Yeshua, me deu o poder para que eu me torne filho de Deus, para que eu me torne filho de Abraão, descendente de Abraão, na promessa das estrelas revelada aqui, se é Ele, a palavra de Deus que diz, a minha fé, o meu fundamento é a palavra de Deus, não é o que dizem os 10 espias, mas é o que diz a promessa de Deus, a promessa feita aos patriarcas, as promessas inseridas na palavra de Deus. Precisamos entender que nós estamos inseridos na promessa. Aleluia. Monte Sião, Monte Sião. Amém? Você sabe quem você é? Você entende o plano de Deus? Você entende que o povo judeu tem a importância gloriosa? Foi tirado algo deles, uma plenitude, para que você vivesse a plenitude, gente. Amém? Fazem parte, você está aqui por causa desses homens, você está aqui por causa desse remanescente, amém? Glória a Deus. Deu para entender aonde você está inserido, gente? Isso é que é importante. E aí entenda que eles recebem revelação hoje ainda, é em certo grau. A insensibilidade não é total, é em certo grau. Porque algumas pessoas perguntam, poxa, por que você fica lendo literatura judaica? Por que você fica lendo literatura de homens que não reconhecem Yeshua? Por quê? Porque a eles foram entregues os oráculos de Deus. Porque apenas foi tirado deles o reconhecimento de Yeshua. E isso por amor e misericórdia do Eterno. A mim, pelo Eterno lembrar da promessa feita a Abraão, que eu estou inserido para cumprir a promessa e o projeto da restauração do homem, não de um povo, mas do homem, levando de volta ao princípio. Oi? Eu ia ler Jeremias capítulo 31, versículo 31, para a gente fechar então. São textos importantes para nós que estamos vivendo essa restauração. Romanos capítulo 11, Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 30, quem está com a Bíblia judaica, 31, quem está com a João Ferreira de Almeida. Eis que estão chegando dias. A sua Bíblia é judaica completa? Não? Então o seu é o versículo 31. João capítulo 31, versículo 31. João não, desculpa, Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Quem está com a Bíblia judaica, versículo 30. Eis que estão chegando dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Yehudá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como marido para eles, diz Adonai. Pois essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará ao seu companheiro, membro de sua comunidade ou de seu irmão. Conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Isso é o que Adonai diz, aquele que dá o sol como luz para o dia, que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, que agita o mar até que suas águas rujam,
Adonai Tsevaot é o seu nome. Agora, presta atenção. Se essas leis, as leis do universo, as leis que limitam as águas do mar, que botam em ordem as estrelas do céu, se essas leis desaparecerem de minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isto é o que Adonai diz: se o céu acima puder ser medido, e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que eles fizeram. Você pode medir o céu? Alguém pode medir aí? Então ele não abandonou o seu povo. Não há teoria de substituição. Não há uma nova igreja espiritual que substituiu aquela que foi estabelecida pelo Eterno. Não há substituição. Há uma promessa feita a Abraão em 2 níveis: num nível físico, um nível de sangue, e num nível espiritual. Todos nós hoje fomos feitos povo de Deus, um só povo, diz lá, um só povo, somos um só povo de Deus. Se perguntar, você é povo de Deus? Eu sou povo de Deus. Se perguntar, você é filho de Abraão? Eu sou filho de Abraão. No nível promessa feita a Abraão, estrelas do céu. Amém? Glória a Deus. Deus não rejeitou o seu povo. Shavuot Tov, uma boa semana para vocês em nome de Yeshua o Mashiach. Amém.